A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas transformam o mundo. A reflexão de Paulo Freire nos lembra que aprender nunca foi apenas acumular conhecimento. Aprender a desenvolver a capacidade de compreender, de decidir, criar e transformar a realidade. Durante muito tempo acreditamos que aprender significava ouvir o professor, copiar do quadro, fazer uma prova. Mas o mundo mudou. Hoje as escolas são desafiadas a formar muito mais do que bons alunos. Precisam formar pessoas capazes de trabalhar em equipe, resolver problemas, administrar recursos, comunicar ideias e tomar decisões responsáveis. Segundo o Fórum Econômico Mundial, pensamento crítico, criatividade, colaboração e resolução de problemas estão entre as competências mais importantes para os profissionais dessa década. Talvez por isso, cada vez mais, as escolas estejam percebendo que algumas habilidades só se desenvolvam quando os estudantes deixam de ser apenas espectadores e passam a ser protagonistas. Quando uma horta vira sala de aula, quando um produto é criado pelos próprios alunos e quando é preciso calcular custos, vender, lidar com imprevistos e decidir o destino do lucro, o aprendizado ganha significado. Sou Dani Schneider e com o apoio de Corsan, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar. Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina. Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria. Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui. E CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro. Programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre uma experiência que uniu educação financeira, empreendedorismo, ciência e trabalho em equipe para mostrar que aprender também é viver experiências reais. E para essa conversa eu estou recebendo hoje a Thaís Portela Arenhart, licenciada em matemática, mestre e doutorando em modelagem matemática e computacional, e a prof. Franciele Cardoso Miller, licenciada em Ciências Biológicas, doutora em Engenharia Florestal, e o estudante Guilherme Mati Rode, do 2º ano do ensino médio da Escola Teresa Verzeri, que participaram aí diretamente do projeto. Gurias, começo com vocês, sejam muito bem-vindas ao Cafezinho Missioneiro, que prazer. Sabem que quarta-feira é sempre de educação no Cafezinho e eu tenho um prazer de estar sempre recebendo aqui mestres que me inspiram todos os dias, assim, porque eu acredito demais na frase que eu trouxe da abertura. Que a educação muda as pessoas e as pessoas transformam este mundo. Então, eu boto uma fé e uma esperança gigante na educação no nosso país. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Prazer recebê-las para falar desse projeto. Sabe que eu tenho um carinho, né, pela Escola Teresa Verzeri, meu filho e a minha sobrinha estudam ali, então fiquei muito feliz quando eu vejo, a gente sempre tem projetos de empreendedorismo de outras escolas, né, das universidades aqui da cidade, e quando eu vi lá no grupo, na hora, né, quero mandar um beijo, inclusive, para a prof. Jana, na hora eu mandei, vamos levar isso aqui no Cafezinho, a comunidade tem que saber disso, e o Cafezinho tem esse propósito de fazer com que toda a comunidade saiba das coisas boas que a gente faz na nossa cidade. E projetos de educação são sempre coisas que a gente precisa, né, levar para todos os cantos. Mas vamos começar falando, né, de uma oficina de educação financeira. Tu sabe que eu tenho um apreço por professoras de matemática, não porque eu amo matemática, mas porque sempre foi um desafio para mim. E quando eu vejo as pessoas fazendo matemática e tem facilidade, enfim, eu acho o máximo, Thaís, assim, ó, eu acho sensacional. E educação financeira é o calo do nosso país, né? Desde sempre, assim, eu acho que é um grande problema que a gente ainda tá aprendendo a lidar. Acho que as nossas gerações já têm uma clareza, uma facilidade aí, acho que é arriscado eu falar, mas uma clareza nessa pauta, mas as novas gerações, né, Guilherme, certamente aí vão vir com talvez uma facilidade de entender melhor essa questão econômica. No momento que vocês entenderam que isso poderia, então, se transformar numa experiência muito além da sala de aula? Bom, no colégio nós temos duas áreas
basicamente, que a gente chama de formação geral básica. É um grupo de disciplinas que é comum a todo o ensino médio de todo o Brasil. E os itinerários formativos, que buscam, então, o aprofundamento nas áreas que os alunos têm mais afinidade. E dentro do itinerário formativo de ciências exatas e ciências da natureza, nós temos a oficina de educação financeira. Aí, no nosso planejamento de início do ano, a Thaís me procurou e falou: Fran, a gente precisa fazer alguma coisa prática com esses alunos. Precisamos transformar a teoria na prática. E eu falei, bora. Como meu primeiro ano na coordenação pedagógica, né, aceitei o desafio da Thaís e fomos atrás para entender como a gente poderia fazer isso. E pensamos trabalhar justamente na oficina de educação financeira com o ensino médio. A gente conversava, a Thaís trouxe ideias. Nós apresentamos para os professores, apresentamos para a direção e decidimos trabalhar com a educação financeira. E aí, em uma conversa na sala da coordenação, juntamente a Thaís, tinha a professora Ju Zaboeski, que é a coordenadora dos anos iniciais, e ela falou assim: gurias, tem uma demanda muito grande de educação financeira nos nossos pequenos. Daí nós falamos, então vamos juntar, né, o útil ao agradável. Sim. Então, nós fizemos uma conversa com a Ju e com as profs para poder entender de que forma seria a melhor forma de trabalhar esse projeto, essa educação financeira com os alunos do ensino médio juntamente com os alunos dos anos iniciais. Nós, em conversa com a Ju, nós percebemos que havia possibilidade dessa interlocução, né, além entre disciplinas, mas também entre os níveis escolares, Sim. O que agrega muito mais a experiência dos nossos alunos quanto alunos e conhecimento, mas experiência de vida. Sim. Então, nós pensamos, conversamos, tivemos várias reuniões e decidimos que nós trabalharíamos com o segundo ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino fundamental. Aí fomos para o médio e pensamos quais turmas seriam melhores para as características, né? Então, Tipo os mentores, assim. Exatamente. Essa era a ideia, que os grandes fossem ensiná-los. E eles ficaram muito ansiosos porque as salas do ensino médio, elas são no segundo andar do colégio. E eles olham e ficam imaginando no futuro, né? Eles, né? E aí eles estavam achando um máximo os grandes serem professores deles, né? Sim. Então, nós decidimos que o primeiro ano do ensino médio muito legal isso. Trabalharia os conceitos de educação financeira, a parte de biologia, com os alunos do segundo ano do ensino fundamental. E o segundo ano do ensino médio trabalharia com o terceiro ano do ensino fundamental. Muito legal. O projeto, a base do projeto é o mesmo, mas depois a gente ramifica ele, né? Porque não tínhamos como fazer a mesma proposta para os 2 anos. Sim, demandas diferentes, né? É. Agora, essa união aí de prática, para começar, né? Eu acho que é necessário, assim, para a sala de aula, para novas gerações, enfim, até eu acho que a prática, ela deixa a aula muito mais leve, né, dentro da sala de aula, isso é necessário, mas essa coisa do ensinar para aprender é a melhor sacada desse projeto. Quando eu tava lendo lá, eu digo, bah, que massa isso aqui, porque não tem como não segurar informação e, por consequência, conhecimento a partir do momento que tu ensina, né, gurias? Sim. A sala de aula, ela expande. Agora, sim, a educação financeira, né, é um calo, como eu disse antes, acho que é até um abismo, sei lá como é que a gente pode denominar isso na sociedade, e por muito tempo isso ficou lá restrito a adultos, muito ligado a planilhas. Eu acho que isso acaba dando, em mim que sou adulta, chega a dar ai, meu Deus, vou ter que planilhar, vou ter que botar, eu ainda sou adepta do meu caderninho lá, entendeu? E então acho que isso já causa uma aversão, assim, quando a gente fala de educação financeira, né? E aí vocês vêm com essa proposta, né, que vai muito além de dinheiro, né? Não fala só de fazer conta, né, gurias? Como que foi a parte também da interdisciplinaridade, que eu achei sensacional, porque assim,
junta a matemática, e aí junta a sustentabilidade, aí junta a questão nutricional, junta tudo nesse projeto, depois soluções, né? Depois a venda, depois o lucro. Como que vocês entenderam que dava para juntar tudo isso? Como foi que vocês tiraram do papel também esse projeto? É interessante essa pergunta porque no início eu falei para ti que nós conversamos com os outros profs, apresentamos a ideia. E aí houveram sugestões de outros profs para entrar dentro desse grande projeto. Então a professora de biologia, ela começou a pesquisar como que ela poderia fazer, né, essa inserção, essa conexão com a biologia dentro do projeto de educação financeira. E aí nós pensamos então na horta, como que a prof de biologia pode trabalhar de diversas formas. A parte nutricional dos alimentos, a parte do desenvolvimento da planta, anatomia, fisiologia, preparação do solo, o ciclo das plantas. Então, foi trabalhado isso também na biologia. Os alunos do ensino médio levaram os pequenos ao laboratório, observaram ao microscópio, célula vegetal. Depois surgiu a questão dos repelentes também, que a gente vai desenvolver um pouco mais, mas que os alunos estudaram a propriedade da citronela, a questão dos aromas. Então, foi essa parte que a biologia foi se inserindo. Muitas pessoas poderiam pensar como um projeto de educação financeira pode envolver a biologia. No entanto, somos todos seres vivos, né? Seres sociais, seres vivos, que a gente precisa viver de forma a interligar, né? Conectar todas as áreas, ainda mais dentro de um colégio, onde o objetivo, né, é a educação para a vida. Então, não apenas a educação escolar, a educação acadêmica, mas uma educação integral, a formação do estudante e também do cidadão. Sim. É muito legal, tu estava falando e eu estava pensando do quanto que a escola da minha infância, da infância de vocês também, né, gurias, era de um jeito, e o quanto que isso tem se transformado. A questão da interdisciplinaridade, para mim, não sei como que a gente só foi entender isso anos depois, né? Porque não tem como uma coisa descolar da outra, né? Então, quando a gente fala de matemática, de biologia, de empreendedorismo, de sustentabilidade, a gente está falando de uma mesma coisa, né? Sim. A gente consegue ligar. Eu queria complementar a Fran, porque foi uma interdisciplinaridade tão natural, nada forçada. Porque é a vida, né? Que não temos como falar do projeto sem falar nisso. Sabe? Foi uma coisa tão natural que um dia... é a prof. Giannini, de biologia. Obrigada, prof. Beijo, prof. Beijo. Porque um dia eu falava, não, hoje nós vamos trabalhar a matemática financeira com os alunos. E na outra semana ela, tô pronta no laboratório. Sabe? Foi algo tão natural que... E é isso, né? Que é a interdisciplinaridade. E nós não precisamos forçar nada, porque o mundo está aí. Exato. Basta a gente explorar. E esse tipo de atividade é o que faz a educação ter sentido. Exatamente. Né? Não é um projeto por fazer um projeto, por cumprir uma norma. Uma carga horária. Mas é o projeto com um sentido. Exato, né? Um propósito. Exatamente. Isso. Um propósito de desenvolver o estudante em diversas áreas. E também o propósito de educação para a vida, porque essas crianças hoje, elas não têm muita noção do dinheiro, sabe que o dinheiro existe, sabe que existe cartão, sabe que existe Pix. Quando eu era criança, eu achava que cheque era só dar o papelzinho assinado e pronto. Eu lembro da minha mãe dizer assim, hoje a gente não pode comprar isso porque não tem dinheiro. Aí eu dizia, meu pai tem cheque. Como assim não tem dinheiro? Então eu não tinha essa noção do que era o assim dinheiro. Como os nossos dizem, mãe, faz um Pix. Não, passa o cartão. Faz um Pix. Como assim tu não tem dinheiro, passa o cartão? Sim. Mas também essa parte de trabalhar a educação financeira também foi algo natural para eles. Sim. Como os grandes para eles, né, entraram na sala, conversaram, fizeram atividades, aquela conversa foi fluindo. A contagem, nós desenhamos as cédulas de dinheiro e tal. Foi algo tão natural, eles contarem, eles somarem, depois eles subtraíram, que não foi nada forçado, sabe? Não foi nada, mas a gente chegou lá e impôs. Não, foi algo que eles gostaram, que os nossos alunos transmitiram
E é isso. Sim. E essa parte, hein, essa troca dos grandes com os pequenos, como que foi a avaliação de vocês desse resultado depois dessa troca? A Prof. Thaís pode falar melhor sobre isso, mas na minha visão de fora, né? Porque a cabeça do projeto foi a Prof. Thaís, a Prof. Janine entrou depois, e eu me envolvendo, né, com outras pequenas coisas. Mas eu observei alunos que antes não se envolviam, os alunos grandes, dedicados, né, aqueles alunos que não demonstravam muito interesse em sala de aula, se transformaram. Então, a necessidade de possibilitar, né, essa expressão dos alunos, essa além da sala de aula. liberdade, né, Exatamente. de poder criar coisa. Porque quando nós pensamos em trabalhar a horta, tinha um espaço para a horta na escola, mas nós precisávamos deixar adubado, organizado para depois plantar, né? E nós precisávamos dos alunos para isso. E como a Fran disse, há alguns alunos que não se envolviam tanto ou tinham mais dificuldades, até na parte mais teórica de conteúdo, se desenvolveram de uma maneira inexplicável, né? E eu dizia, meu Deus, mas aquele aluno, eu até brincava com o aluno, nossa, olha, parabéns, sabe? Porque tanto eles na vivem parte, mesmo exatamente, aquilo, né? Eles deram a vida Sim. para adubar, para capinar a horta, por exemplo, para deixar pronta a horta, para que as crianças fossem, comprassem as mudinhas, plantassem. E quando nós pensamos nos repelentes também, que era algo não tão prático no primeiro momento, né? Porque eles entraram nas salas, eles trabalharam a parte mais teórica com as crianças e depois lá mais perto da hora do dia para fazer a venda, que nós realmente fizemos e colocamos em prática. Então, todo esse tempo de parte mais teórica, de trabalho mais teórico dentro de sala de aula, também houve envolvimento de alunos que acabava ficando mais quietinho, sabe? Acabava não se expressando e eles deram um show. Que legal. Todos os alunos deram um show. Eu acredito muito, assim, na questão quando envolve empreendedorismo, sabe? Eu sou até suspeita para falar disso, mas a gente envolve empreendedorismo, parece que vira uma chavinha na cabeça, né? De todas as pessoas, enfim, não só de alunos, enfim, porque acaba que tu tem que pensar em outras soluções e num outro universo, sai da bolha, né? Como a gente falou antes, né? Gurias, agora são 13h21, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo aqui no cafezinho, mas daqui a pouquinho a gente volta e hoje eu tô conversando com a Thaís Portela, a Arenhardt, a Franciele Cardoso Miller e daqui a pouco a gente vai conversar com o Guilherme Mate Rhodes sobre educação financeira, empreendedorismo e protagonismo estudantil. No próximo bloco a gente vai ouvir um pouco da experiência, né, de como que foi tudo isso na prática, produzir, vender, calcular o custo, enfrentar todas essas dificuldades, né, que o empreendedorismo acaba trazendo para nossa vida, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. E a torcida canta animada, porque sabe que tem com quem contar. É com os cartões Sicredi Visa, que entram em campo para fazer a diferença rumo à Copa do Mundo da FIFA. Com até 40 dias para pagar sua fatura, acúmulo de pontos e proteção de compras. Então, partiu torcer? Cartões Sicredi Visa é ter com quem contar. Acesse sicredi.com.br/cartões e conheça. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo
a economia gira. CDL, 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 é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Treze horas e 26 minutos, a gente está de volta. Hoje eu estou recebendo aqui a Thaís, as profs, Thaís Franciele, que são as profs aqui do Verzeri. E agora eu vou conversar também com o Guilherme, aí, que é aluno do segundo ano aqui do Colégio Teresa Verzeri. A gente vai falar sobre esse projeto de educação financeira que uniu aí empreendedorismo, uniu sustentabilidade. E agora eu quero entender um pouco todo o processo, né? Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Guilherme, vou começar por ti, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela presença, obrigada por aceitar. Eu adoro quando os jovens vêm aqui no cafezinho, porque a gente aprende demais com essa galera, né? Eu sou uma apaixonada pelos Gen Z, por essa nova geração, assim, acho que eles são uma liberdade leve, assim, né? Um frescor necessário para este mundo. Quando os profs propuseram lá para vocês esse projeto, como é que vocês receberam isso? A prof chegou em sala, né, e apresentou a temática para nós e o que a gente vai fazer agora? A gente, uma ideia nova, já não tinha ideia do que ia fazer, então começou ali a turma se movimentando, né, para pensar e desenvolver esse projeto, o que seria feito, e a gente chegou à conclusão, junto com a professora de biologia depois, da ideia dos repelentes. Mas daí como que a gente ia trabalhar isso depois? Então a gente separou, né, a turma em 2 grandes grupos, que um iria trabalhar a parte de biologia e outra parte de matemática. Eu fiquei no de matemática ali. E primeiro, nessa primeira etapa, a gente trabalhou diretamente na sala com eles, a gente deu aula para eles, nós somos os professores, como vocês falaram antes, mas é curioso a visão que as crianças tiveram do projeto comparada com a nossa. Porque a gente do ensino médio, a gente está muito preocupado com o vestibular, muitas vezes, e as crianças ali, que estão no começo da caminhada ali na escola, não estão nem aí para isso agora, não estão pensando nisso. E a ideia delas ali foi como uma brincadeira para elas, elas começaram se divertindo ali com o projeto. Então, quando a gente entrava em sala, eu e mais 4 colegas, a gente foi num dos primeiros dias, a gente, primeira vez, não sabia muito o que ia fazer, e a gente começou ali a desenvolver a nossa ideia. E a gente não imaginava do jeito que as crianças iam participar daquele jeito. E a participação em aula que elas tiveram com nós. Porque no começo a gente se sentia um pouco envergonhado e achava estranho nós que ainda estamos na escola trabalhar com esses que estão no começo ali. E me diz uma coisa, tu ficou com a parte de matemática porque tu gosta mais das exatas? Ai, olha só, mais uma pessoa para eu admirar aqui, porque eu admiro de fato quem gosta de matemática, porque tem muita dificuldade, tu não imagina o quanto. É uma dependente da calculadora, mas assim, eu quero saber dessa parte, quando vocês entenderam lá a parte da educação financeira em si, desde o início, né, de ter o valor para investir, começar, né, com o valor do investimento, depois a busca do produto, depois o entendimento de como que isso ia ir para o mercado, né, porque eu sei que teve a feirinha depois na escola, a parte de levantamento de custos, né, a parte de vender mesmo, como que vocês organizaram isso dentro do projeto? Assim, nós fizemos um cronograma em etapas, né? Porque quando a gente trabalha com várias fases dentro de uma escola, nós precisamos ter uma certa organização.
Então, a nossa organização começou o seguinte: em março, eles começaram o planejamento do que eles iriam trabalhar com as crianças, sobre educação financeira, no laboratório de biologia, e estudar também quais conceitos principais eles trabalhariam, né, com as crianças. Porque nós não íamos todo dia, né, para deixar bem claro, a gente ia com o encontro de educação financeira e desse itinerário é uma vez por semana. Entendi. Então, geralmente era uma vez por semana e às vezes a cada 15 dias, né? Sim. Dependia do cronograma. Então, a primeira parte foi mesmo essa parte mais teórica, onde eles trabalharam o dinheiro. Conta pra nós, Guilherme, quais foram as dinâmicas que vocês trabalharam na sala? No primeiro encontro que a gente trabalhou com eles diretamente em sala, sem ser o nosso grupo, a turma, a gente organizou um cartaz e a gente separou vários itens em pequenos papéis, né? A gente chegou, colocou no quadro o cartaz que a gente tinha feito e separou em itens que eles realmente precisam e do que eles só querem, que a gente era quero e preciso. Daí a gente chamava aluno por aluno e a gente apresentava os papeizinhos que a gente fez e a gente tentou trazer de uma maneira mais confortável para eles. Então a gente trouxe coisas que eles usam do dia a dia, a gente falou tanto de brinquedos e coisas, e depois a gente ainda falou do essencial, que era o que a gente esperava que eles colocassem. Sim. E a gente chamava aluno por aluno para fazer aquela divisão no quadro, né? Sim. E mesmo que para eles como brincadeira, funcionou como uma maneira deles, porque mesmo que esteja ali para eles, que eles já tenham uma noção daquilo, apresentar aquilo, eles falarem e eles exemplificarem aquilo, faz com que eles tomem a consciência do que realmente é aquilo. Perfeito. Teve algum desafio, assim, que vocês enfrentaram para começar esse projeto dentro de sala de aula, assim, o que foi mais desafiador para vocês? Quando foi apresentado, né, a gente teve um pouco de preconceito por parte dos alunos, porque no começo a gente não entendeu a ideia e estavam com um pouco do pé atrás, né? Mas depois que a gente entendeu e teve a primeira relação com as crianças, porque a primeira aula a gente não conhecia os alunos, não sabia como era, foi um susto desde o começo. Mas depois do primeiro encontro, que a gente já estava acostumado com a turma, já conhecia, daí já foi mais tranquilo a partir daí. Entendi. E é um desafio, né, Guilherme? Mas difícil, as profs, a Prof. Tati e a Prof. Cris, que são as profs do terceiro ano, elas conseguiram fazer um acolhimento dos nossos alunos e conversar com os alunos delas antes. Então, eles já estavam, as crianças do terceiro, eles estavam ansiosos e na expectativa, né? Eu digo essas profs porque essas que eram do terceiro ano. Sim. Mas também a Prof. Michele, a Prof. Carol e a Prof. Marielle, que eram as profs que são as profs do segundo ano, também fizeram isso nas turmas delas, né? Em relação aos nossos alunos. Ai, que legal. E aí, por que nós, antes de apresentar o orçamento, antes de apresentar a ideia do que seria feito, trabalhamos isso? Porque nós queríamos que eles já tivessem uma certa ideia do que é educação financeira, do que é dinheiro, de onde eu utilizo o dinheiro. E aí, após essa aula de educação financeira, depois vocês foram no laboratório. Eles foram, a turma do terceiro ano foi no mercado com o seu dinheirinho, cada um comprou uma fruta e eles lancharam no final, no intervalo, uma salada de frutas com as frutas que eles tinham comprado, para ter essa vivência deles irem ao mercado, pagarem o seu próprio o que eles iam consumir, né? Pegar o troco, pegar a notinha. E aí, depois de toda essa vivência financeira, né, e de biologia, então nós apresentamos a ideia dos repelentes caseiros. Sim. Prof, dentro desse cronograma ali, quando começou esse início do empreender mesmo, né? De calcular custo, de conseguir entender, né? Porque daí o dinheiro, bem que a gente falou antes, né? Muda o significado do dinheiro, né? Aquela coisa que a gente falou no intervalo do preço e valor, né? De diferenciar isso. Como que foi essa virada de chave para vocês, os mais velhos, e como que vocês perceberam isso também nos pequenos? Essa coisa da prática mesmo. Porque, assim, quando
a nossa missão ali de passar para eles, aquilo foi... A gente também teve que tomar consciência de como funcionam as coisas. Porque a gente acha que sabe mais que eles, mas no final é uma relação que a gente tem um acúmulo de experiências que traz essa visão diferente da deles. Mas para fazer essa reflexão com eles, teve que passar por nós antes. E tomar consciência de como funciona para nós também faz a gente refletir da sociedade em geral, de como que as pessoas veem o dinheiro e como que elas utilizam, né? Sim. E, prof, depois aí teve a feirinha lá, antes da feirinha. Vamos falar do repelente, né? Não adianta eu falar da venda final sem a gente falar do produto, porque daí vocês fizeram lá o estudo da citronela, né? Esse desenvolvimento, como que surgiu aí vem da biologia, me fugiu a palavra lá. Não é projeto, mas como que vocês chegaram no repelente mesmo, né? Na fórmula, era essa a palavra. Nós tínhamos uma essência de citronela. E aí nós pensamos, e se nós fizermos repelentes naturais de citronela? Sim. Aí conversei com a Fran, conversei com a prof de biologia, conversei com a Jusa Boesk, que é a coordenadora dos anos iniciais, com as professoras dos terceiros anos, e elas disseram, bora lá. E aí a gente começou a pesquisar as receitas do repelente. E fizemos algumas adaptações, né? Achamos que ficou muito forte, aí a gente diminuiu a quantidade de essência, mas foi assim, foi com pesquisa e testes até chegar no que nós achamos ideal. Sim. Eu também quero fazer um comentário assim. Eles fizeram uma logo, eu acho. Se tu não consegue me alcançar. Eu vou pegar aqui, ó. Quebrar o protocolo aqui pra mostrar, porque eu ganhei um presente. E eu vou mostrar pra aquela câmera rapidinho ali, ó. Pra quem tá nos assistindo, pra quem tá nos ouvindo. Eu ganhei um kit aqui de um repelente e de um alface, né? Direto da horta lá do Verzeri. Essa logo. Colhido hoje, que delícia, adoro. Essa logo que eu quero falar, os alunos do terceiro ano, cada turma desenvolveu uma logo. E como que foi escolhida a logo? Eu trouxe essa porque a outra turma já vendeu todos. Inclusive, nós temos 35 unidades disponíveis. Pra quem venda quiser, ainda. Tá? Então, os alunos, cada um criou uma imagem. A turma votou e escolheu as 3 que eles consideraram melhor. Essas 3, os alunos saíram no colégio perguntando para a comunidade escolar. Então, não envolveu só a turma deles, não envolveu somente o segundo ano do ensino médio, mas envolveu toda a comunidade escolar, né? Antes mesmo de nós vendermos, porque a ideia é, quando a gente vender, então nós envolvemos a comunidade escolar. Não, na formação, né? Sim. Nós envolvemos já toda a comunidade escolar. Em todo o processo estavam. Então, eles saíram pela escola para que as pessoas, os alunos, os pais, os professores, coordenadores, direção, votassem qual que eles tinham gostado mais. Aí, dessa turma, é a 32, essa foi a escolhida. Claro que da turma 31 é outra, né? Mas só para dizer, então, que esta figurinha aqui foi uma votação entre toda a nossa comunidade. Sim. Agora, assim, tu gosta de matemática já, né? A gente já percebeu isso. Tinha noção dessa parte prática do negócio mesmo, do empreender, de levantar custo, de depois fazer levantamento de mercado, de colocar isso para venda, de ir lá fazer com que isso vire lucro, do que fazer com esse dinheiro, com o lucro depois? Como que isso, que chavinha que isso virou na tua experiência de vida? Isso foi uma novidade para toda a turma, né? Porque nós mesmos que a gente fez todo o levantamento de custo, tanto dos frascos, de quais comprar, que tamanho, e depois ver a relação da quantidade de essência, de tudo, foi a própria turma que a gente fez para depois desenvolver alguma maneira de apresentar isso para as crianças depois. Então, desde o início, quando a gente começou a fazer esse levantamento em sala, já foi desenvolvendo em nós essa ideia, porque a gente teve que correr atrás de valores, de preços e fazer todos os cálculos para apresentar para as crianças de uma maneira que elas pudessem entender, né? Aí, me conta, assim, como que tu viu o empreendedorismo antes e depois do projeto?
A gente é muito influenciado pela TV, né? O que mostram pra nós, mas é completamente diferente do que mostram ali, né? Porque ter que fazer todo esse levantamento, ir atrás de custos e ver o possível lucro e as margens, ter desperto uma nova percepção sobre como funciona aquilo ali. Porque existe nas mídias, né, nas redes sociais, fala-se muito propagada da questão desses grandes empresários, pessoas já muito ricas, mas tem que ter noção dos pequenos aqui, da própria cidade, das pessoas que estão aqui, que a gente convive todo dia, né? Que riqueza de fala, Guilherme. Ai, que legal ouvir tu falando isso, viu? Muito legal. Prof, a gente tem ouvido muito falar, né, que o aluno é o protagonista da sala de aula. Na verdade, isso vem dentro da educação, é muito fresco, né? Muito novo, essa coisa de a gente falar do protagonismo do aluno. Então, o professor, ele vai para um outro lugar, né? De mentoria, enfim, de acompanhamento, mas aprende muito também, né? O que tu aprendeu aí nesse projeto? Nossa, o que a gente aprende como professor, como ser humano, observando eles, né, é algo indescritível. Sim. Assim, tu sai de um lugar onde o professor antes era ali, o professor, o centro, silêncio, sou eu. E de repente eu estou saindo de cena. Quem entra em cena são vocês, né? Tu ter que fazer essa mentoria com eles, né? Trabalhar com eles o que foi trabalhado contigo, ou o que eu, né, trabalho, foi algo muito bonito de ver os alunos ensinando tabuada, né, Guilherme? Que legal, que legal, que legal. Muito legal. Gente, agora são 13h41, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Cafezinho. Hoje eu tô falando aí sobre uma educação que aproxima o conhecimento da vida. Próximo bloco a gente vai refletir um pouco sobre o futuro da escola, o protagonismo dos jovens e as competências que farão diferença e muito além da sala de aula. Sempre com o apoio da Corsã Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Não para de pensar naquele carro que viu na concessionária? Realize com o consórcio do Sicredi. Sem taxa de adesão, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta.
Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h46, a gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Hoje a gente está conversando aí sobre educação, sobre o futuro da escola, protagonismo dos jovens, e agora a gente vai falar um pouco sobre essas competências que vão fazer diferença muito além da sala de aula aí nesses alunos do futuro. Eu volto aqui com a prof. Franciele e com a prof. Thaís. A gente segue conversando também sobre o projeto, né? Mas acho que agora a gente amplia um pouquinho, porque assim, que alunos que a gente quer formar dentro da sala de aula, né, gurias? Eu acho que eu, quanto futura docente também, e como mãe, eu me pergunto muito isso, né? Porque a gente tem uma responsabilidade, porque a gente tem, eu acho, e aí ouso dizer isso, né? E mais uma vez, vozes da minha cabeça, que a gente tem um estado de consciência, e eu digo a gente, nossa geração, muito maior, né? Do que as gerações anteriores, né? Com todo respeito. Mas, claro, a gente tem muito mais informação e quem quer muito mais conhecimento hoje. E entendo também que os professores também estão se permitindo extrapolar um pouco essa sala de aula tradicional, né? E isso permite muita coisa, né? Porque, de fato, a gente tá falando de preparar pessoas para um futuro que a gente imagina o que vai ser, mas a gente não sabe ainda, né? Mas a gente tem uma certeza que vai ser tudo diferente. O que vocês imaginam, assim, deste jovem do futuro? O que vocês entendem que a escola precisa mais que nunca primar, assim, para ter dentro da sala de aula, para preparar essas pessoas para este futuro? A gente sabe que nas escolas hoje, ensinar o conteúdo já não é suficiente. Sim. Né? Então, nós temos essa visão de que precisamos ir além. Não é um diferencial apresentar, trabalhar um conteúdo. O que nós precisamos fazer para que os nossos jovens sejam adultos conscientes? Então, trabalhar o respeito, a colaboração, a cooperação. Adultos que sejam capazes de fazer as suas próprias decisões, né, conscientes. Sim. Então, através dessas atividades, a gente consegue propor, né, um mundo diferente para eles, essa visão de que não é apenas na escola que a gente vai aplicar o Sim. conhecimento que vem dali. Então, muito além de preparar para provas, né, para avaliações, para processos seletivos, que é o que o ensino médio hoje tem essa grande preocupação. Preocupa muito, né, do Enem, vestibular, enfim. Então, precisamos também trazer, né, essas outras questões que são muito relevantes e que hoje mostram, né, no nosso colégio como nós estamos fazendo. Então, esse projeto é um exemplo disso, Sim. né? E temos outras atividades que também são realizadas para buscar esse protagonismo estudantil, né? E tornar os nossos alunos responsáveis pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Sim. Perfeita a sua fala, prof, porque até na abertura lá eu trouxe, né, algumas habilidades que o Fórum Econômico e Social traz todos os anos, né, falando lá de liderança, de trabalho em equipe, de criatividade, enfim, que a gente sabe que são habilidades necessárias e que talvez a gente tenha trabalhado isso antes, né, mas não com tanta consciência quanto a gente trabalha agora. E a gente fala muito de competências socioeconômicas, né, porque vem ao encontro dessa fala que a senhora é professora, né? Os profs fazem isso comigo. Trouxe agora, né? E esse projeto, ele traz isso de forma muito natural, né? Que é exatamente a vida real. Resolver problemas reais, né? Da nossa vida real, do nosso cotidiano. E coisas que, de fato, né? Aquilo que a prof trouxe antes. Isso cai na prova? Não cai na prova, cai na tua vida, meu querido. Né, prof? Quanto que isso é importante, né?
É muito importante porque, como a Fran disse antes, os alunos hoje, é vestibular, é prova, é nota, e vai cair na prova, vai ter nota, vale nota ou não vale? Mas vale quanto? Será que vale a pena não fazer ou não? Vale para tua vida, vale para tua experiência, né? Sim. Quanto pessoa, quanto cidadão, quanto amigo, quanto filho, quanto futuro pai, mãe ou não, né? É isso que vale. Porque às vezes, que nem os alunos, será que daqui 20 anos eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara? Talvez não. Realmente. Talvez você diretamente não vá utilizar. Mas todas as outras competências que você adquiriu no colégio, isso sim. Que não valiam nota, isso sim, você vai carregar para o resto da tua vida. Verdade. Outra coisa, prof, que eu acho que mudou muito também e que provavelmente, a gente até não conversou isso com o Guilherme, mas provavelmente aconteceu isso durante o projeto, que mudou muito, assim, da minha época de escola e do quanto que a sala de aula tá diferente agora, que é como a gente encara o erro, né? O erro, então, a gente cresceu com medo de errar, né, gurias? A gente cresceu, assim, dentro de sala de aula, em casa, a gente tinha essa coisa do, meu Deus, fiz errado e tal. E hoje a gente tem total noção do que o erro ele é fundamental para o processo de desenvolvimento de qualquer aluno, de qualquer cidadão, enfim, né? Como que foi isso dentro do projeto, deles errarem e de entenderem aquilo como parte necessária do projeto? Assim, eu não digo como um erro, né? Talvez algumas coisas foram equivocadas, as incertezas, equívocos, alguns né? medos, algumas incertezas. Porque quando nós trabalhamos dessa maneira, não é uma coisa que tipo, não há margem para erros. Mas não existe... Não, existe, né, margem para erro. Exatamente. Na verdade, não existe certo ou errado. Sim. Como é uma construção feita por eles, eu não tenho... nem eles conseguem pensar se é certo ou errado, porque é uma construção. Sim. Eles estão construindo, não há nada dito, isso deve se fazer dessa maneira. Não. Isso que é o bonito desse projeto. Porque, será que é certo? Não tem isso. É uma construção. Um dia um tijolinho, no outro dia outro tijolinho. E não existe tijolinho torto. Sim, né? Sim. Porque tudo faz parte da construção. Exatamente. Porque a sua própria, a minha própria, a da Fran... Sim, sabe? Tudo junto, né? Exatamente. Eu acho muito legal isso dentro dessa nova perspectiva da educação, porque não é uma coisa que a gente tinha antes, né? A gente a escola tradicional, ela tinha essa coisa, por vezes, até punitiva, né? Do erro, assim, a gente tinha que tomar cuidado, a nota baixa era uma coisa horrorosa, e hoje a gente entende que uma avaliação, ela só tá dizendo que eu preciso estudar mais, que aquilo não reflete a pessoa que eu sou na minha vida, né? A minha nota não me define, né? Então eu acho que essa nova visão, assim, é muito legal. Agora eu quero saber também, assim, um pouco do que as outras tantas professoras, né, maravilhosas aí, envolvidas no projeto, falaram, né, depois dessa construção toda, né? Qual foi a maior aprendizagem na visão de vocês, de todo o contexto ali, de todos os docentes envolvidos no projeto? Nós tivemos um feedback das professoras, especialmente dos anos iniciais, né? Porque nós temos um professor por disciplina no ensino médio, né? E nos anos iniciais nós temos uma professora envolvida em várias áreas, né? Também temos as especializadas, mas essas profs, elas estão envolvidas em diferentes partes, né? Do aprendizado do aluno. E elas trouxeram uma resposta muito positiva em relação ao desenvolvimento do projeto e ao desempenho dos alunos mesmo, tanto dos nossos grandes quanto dos pequenos, porque os grandes demonstraram, né, a vontade de ensinar, né, de proporcionar algo diferente para eles, enquanto os pequenos receberam de forma assim apaixonada, né, e foi muito lindo. E as profs, né, trouxeram um feedback muito positivo, inclusive o desejo de continuar esses projetos. Então, a gente tem a ideia, assim, de continuar com outras turmas, outras atividades, porque foi um projeto que nos trouxe muita alegria e também muito aprendizado, né?
tanto para a gente como coordenação, como professora, quanto para as outras profs, mas também quanto alunos, né? Então a gente está aprendendo com eles e eles aprendendo com a gente. Então é essa troca que faz valer a pena, né? Que legal, que legal. E eu ainda ouso falar, nós no colégio temos a campanha da fraternidade, né? Todo ano. E essa troca que faz valer a pena vem muito junto com a ideia da campanha da fraternidade, que esse ano é Fraternidade e Moradia. Mas é moradia, né? Alguém vai perguntar, tá, Thaís, mas é moradia? O lema, ele veio morar entre nós. Aí tu pensa, essa troca tão valiosa, os grandes olham os pequenos e tentam compreender eles, e os pequenos se inspirar no grande, e aí cada um olha para dentro de si. Sim, ele veio morar entre nós, porque ele está dentro de cada um de nós. E é isso que nós, quanto colégio Berzeri, quanto colégio cristão, quer também que os alunos vejam. Sim. Que ele está morando entre nós. Né? O nosso colégio tem 94 anos, princípios básicos como cuidar da vida. E a vida nossa, dos nossos alunos, essa troca, e dele dentro de nós, dentro do nosso coração, que a gente tanto preza, né? Que legal isso, prof. Que legal isso, é verdade. O quanto que é importante, né, a gente perceber que vai para além da educação, né? Porque às vezes, o que o projeto de educação financeira a gente, como vem a campanha da fraternidade para nós, o que o projeto de educação financeira tem com fraternidade e moradia, mas eu não preciso só ser literal. Aquele tipo, não precisa ser literal. Poxa, ele mora entre nós, ele está dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro das nossas orações, que as crianças fazem todo dia na sala de aula, que os adolescentes fazem na nossa escola, que as irmãs que moram na nossa escola fazem. Então, não existe algo mais significativo para nós, né, do que isso. E somado a isso que a Thaís falou, nós temos os valores berzerianos, né, de Santa Teresa Berzeri. A educação berzeriana tem um olhar diferente, né, que é o ensinar e acolher, mas também um ponto muito importante que a gente traz é a liberdade e a responsabilidade, porque no momento em que a gente percebe o aluno como protagonista, a gente está dando liberdade para ele criar. Só que com a liberdade também vem a responsabilidade. Então eles tinham a liberdade de pensar, projetar, calcular, mas também eles tinham a responsabilidade com os pequenos. Então isso é algo que envolve, vai além da sala de aula, vai além do colégio, vai além dos valores berzerianos, né? É algo muito maior. E que diz respeito à nossa missão, quanto colégio berzeriano, quanto professora, quanto coordenadora e quanto alunos, né? Da nossa escola que carregam o nome. Que faz todo o complexo funcionar com um propósito. Sabe que essa coisa da liberdade e da responsabilidade, acho que foi uma das primeiras coisas que eu consegui explicar para minha filha, né, que hoje tem 20 anos, e como que isso ela leva para a vida dela, porque não tem como, né, tirando um pouquinho da parte cristã e levando até para o nosso poeta Renato Russo, que ele dizia que disciplina é liberdade, é isso, né, é isso. Mas a gente tem convites, né, para fazer para a comunidade. Eu quero que vocês, por favor, façam. Vamos falar aí da cerimônia de premiação da Olimpíada de Literatura. Isso. Eu queria muito que vocês voltassem aqui pra gente falar disso, tá? Podemos voltar. Pode falar, prof. Nós estamos envolvidos em diversas Olimpíadas estudantis. Então, fizemos Olimpíada de Literatura de Língua Portuguesa, de Matemática, de Biologia. Tivemos alunos premiados, alunos que vão para a próxima etapa da de Matemática, que é o BMEP, de Literatura, que nós vamos ter essa cerimônia na sexta-feira. Dia 13/7. Isso, às 10h15 no colégio. Então, a gente vai fazer uma cerimônia mesmo. Então, de premiação, entregaremos medalhas, certificados de participação, menções honrosas. Então, a gente está convidando a comunidade e as famílias para participarem desse momento, que vai ser muito especial, porque a gente vai ter um momento de coroação, né? Desse empenho, porque os alunos participam. Exatamente. Os alunos participam e pensam que é algo
muito conteudista ou então que eles precisam se sair super bem. É importante que eles participem para entender, né, a importância desse tipo de avaliação, de como eles têm a capacidade de ir além. Eles se limitam muitas vezes, né, e se cobram também. Então é importante que a gente dê esse reconhecimento a eles e também às famílias que estão acreditando, né, nos seus filhos, e nós também acreditando nos nossos alunos. Ir lá para celebrar, né? Claro. É um momento de celebrar. E outro momento de celebrar também é a inauguração do auditório, né? Exatamente. A comunidade também tá convidada. Sim, para o dia 14 de agosto teremos a reinauguração. Nosso auditório tá lindo, um Lindo. espaço maravilhoso, climatizado. Todo reformulado, né, para receber a comunidade, também atividades que sejam fora da escola, né? Então, vai Que ser legal, um baita de auditório, né? lindo. Gigante aquilo ali. Gurias, a gente vai partindo pro nosso final. Eu amei a nossa conversa. Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo projeto. Guilherme, virei tua fã, tá? Parabéns pela tua fala, pela tua responsabilidade, pela tua generosidade, tá? Com os teus colegas. Foi sensacional. Volta aqui no cafezinho outras vezes também, tá? Parabéns pros colegas, pras profs envolvidas. Obrigada pela presença. E o cafezinho tá aí de portas abertas pra educação sempre, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Hoje nós falamos sobre educação, mas talvez a palavra que melhor resuma essa conversa seja experiência. Porque aprender faz mais sentido quando o conhecimento encontra realidade. Quando um estudante calcula custos, toma decisões, trabalha em equipe, enfrenta dificuldades, ele ensina alguém e percebe que aquilo que aprende na escola também pode transformar a sua maneira de encontrar o mundo. Nosso agradecimento aqui às profs Thaís e Franciele e ao Guilherme também por compartilharem conosco essa experiência inspiradora. Meu agradecimento aos nossos parceiros do Cafezinho, Corsã, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo, e hoje especialmente ao Sicredi. Assim como a educação financeira começa com pequenas escolhas, o cooperativismo também acredita que grandes transformações acontecem quando conhecimento, planejamento e colaboração caminham juntos. Sicredi é ter com quem contar. Excelente quarta-feira a todos e até amanhã com mais cafezinho. Tchau, tchau.